Olá, essa é a nossa terceira aula e a gente vai conversar hoje sobre graça santificante, né? Que é o primeiro passo, que é a única forma da gente ser santo, é nós estarmos em estado de graça, é a primeira morada, né? É o primeiro passo que a gente dá aí na vida espiritual, que é nascer de novo, que é ter uma nova alma, ter um novo, né, um novo nascimento. Então, a gente vai começar falando sobre a elevação do homem. O que aconteceu, né? O homem foi criado para ser santo, o homem foi criado para ser eterno, o homem foi criado para estar junto com Deus, para participar da natureza de Deus. Tanto que ele é criado em santidade. Ele não é criado, né, como um robô controlado que não sabia o que estava fazendo e tal, e deu defeito. Não, ele foi criado com liberdade, mas foi criado santo. E a queda fez com que, né, esse processo de transmissão da santidade pela humanidade fosse cortado. E na verdade o que a gente recebe não é santidade, a gente recebe a queda. Então todos nós que nascemos depois da queda, né, nós somos caídos. E quem que vai nos fazer participar de novo da vida santa de Deus, como Adão participou no início, é o próprio Jesus, né, que morrendo nos religa a Deus, nos abre, né, essa porta para que a gente retorne a essa vida divina, que nós tenhamos de novo essa vida divina. Isso a gente pode ler em Efésios 2, de 4 a 8, né, onde tem algumas expressões assim que demonstram isso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Consegue perceber que tudo que é feito, né, é feito em Cristo. E nós estamos participando do corpo de Cristo. Então aquilo que Cristo vive, nós vivemos, né? Se Ele morreu, nós morremos. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Se Ele tem vida, né, se Ele tem unidade com o Pai, nós também temos. Tudo isso, tudo que acontece com Cristo, acontece na alma, né, que está em estado de graça. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão da riqueza de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Então, uma alma que não esteja em estado de graça, que não seja batizada, que não tenha nenhuma ligação com Deus, é impossível que ela, por mais virtuosa que seja, venha chegar à santidade. A gente vai ver muito isso nas virtudes, porque na próxima aula a gente vai falar que as virtudes, né, podem ser naturais, que elas podem ser feitas de forma natural. Existem pessoas que não creem em Deus, que não são batizadas e são virtuosas, vivem bem, né, vivem de forma digna. E às vezes a gente pensa, é impossível essa pessoa ir para o inferno, porque essa pessoa é assim, assado. Não, gente, existe, né, essa ligação que tem que ser feita, que é a alma estar em estado de graça. E a graça santificante é o seguinte, eu vou ler aqui a definição do Royle. A graça santificante é um dom divino, uma qualidade sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, que nos dá uma participação física e formal da mesma natureza divina, fazendo-nos semelhantes a Ele em sua própria razão de deidade. Então, o que acontece com a graça santificante é que o Senhor infunde em nós, o Senhor transforma a nossa alma numa alma viva com a própria informação da deidade, sabe? Mais do que graça santificante, é só a união hipostática. Então, imagine que Deus nos faz participantes daquilo que faz Ele ser divino, que é a vida sobrenatural, que é a vida divina. Isso é muito incrível, eu acho isso muito, muito grande, né? E a gente às vezes esquece disso, né? Não acessa, esquece de estar em estado de graça, não se confessa com regularidade. Isso é muito triste, né? E isso não está escondido nas escrituras, né? Em 2 Pedro 1,4, São Pedro diz o seguinte: por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por este meio participantes da natureza divina. Tá explícito, né? Parece uma coisa assim, inventada, né? Mas não é. São Pedro está falando, um apóstolo está dizendo. É muito, muito explícito, né? Para que a gente descreia, né? Existe essa palavra, descreia? O que é muito importante a gente entender é que a graça santificante não é da ordem operacional. Não é porque você é batizado que você vai agir, né, sempre assim, com todas as virtudes, com tudo que um santo age, né? Não, a gente tem que lembrar que a graça santificante é da ordem do ser. Ele modifica a sua natureza. Então, quando você nasce de novo,
você recebe um novo organismo. Pensa no bebê, né? O bebê, quando ele o óvulo é fecundado e aí você tem um embrião, você tem ali um ser. Existe um ser novo. E esse ser novo tem todas as potências, né, de um ser adulto, daquele ser totalmente desenvolvido. Então você vai desenvolver, é um organismo, né, é um bebezinho. E isso já é grandioso, é claro que isso é grandioso, porque a graça santificante que é infusa no batismo, ela é feita, né, ela traz com ela, né, virtudes, ela traz a Santíssima Trindade, ela traz a presença de Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Então essas coisas, né, não são pequenas, só que elas são da ordem do ser e a gente precisa desenvolver, certo? Então a gente vai aprender isso direitinho mais pra frente com as virtudes, mas é incrível, a gente pode confundir e achar que a gente não precisa fazer nada, né? Que a gente já tá batizado e que a gente vai agir, né, de forma santa automaticamente. Mas não, aí está a diferença, né? A gente precisa da ordem operacional. Como é que eu coloco esse organismo, esse motorzinho para funcionar? Né? É com a graça atual, que é um auxílio extraordinário de Deus para que a gente haja pontualmente, né, como pessoas salvas, né, como filhos de Deus. E tem muito disso em Paulo, gente. Quem tem costume de ler aí as cartas de Paulo vai ver que sempre ele está falando revesti-vos do novo homem, portai-vos como filhos de Deus, né? Ele sempre está dizendo assim, vocês já não estão presos, né? Vamos agir aí com liberdade, ou seja, vamos agir de acordo com o que é correto, vocês não são mais prisioneiros do pecado. Então esse tipo de conselho só faz sentido se a gente entender que existe essa graça atual, que é esse auxílio que vem para fazer com que tudo aquilo que nós recebemos pela graça santificante possa se tornar atitudes, possa se tornar hábitos, possa se tornar mais florido, né, na nossa personalidade. Olha só como a gente tem essa responsabilidade. Paulo vai falar, né, São Paulo vai dizer aos filipenses, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Existe um trabalho. Em outro lugar ele vai dizer, exortamo-vos que não recebais a graça de Deus em vão, 2 Coríntios 6:1. Ou seja, você pode receber a graça e não usar, deixar pra lá, né? Aí ele vai dizer o seguinte, as graças malogradas por nós lhe custaram seu sangue, a Cristo, né? Custaram a Cristo o seu sangue. Com razão exclama São Paulo, aludindo ao precioso sangue, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então não é porque você foi comprado, mas você precisa glorificar a Deus no seu próprio corpo. Então você precisa agir, você precisa colocar em prática. São Pedro ainda vai dizer, tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro, sem defeito e sem mancha. Então a gente precisa sempre estar lembrando. Gasguei. Nós precisamos nos lembrar do valor do sacrifício de Cristo para que a gente não desperdice, né? Para que as nossas ações não sejam uma ofensa ao sacrifício de Cristo. E o mais maravilhoso é ver que Jesus mesmo prometeu isso pra gente, né? Tem um versículo na Bíblia que quando Jesus fala assim, né? Pedi e vos será dado, procurar encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra e quem bate a porta será aberta. E sempre a gente escuta, né, não sei vocês, mas eu escutava muito esses versículos assim, para pedir bênçãos, né, para pedir milagres, para pedir coisas materiais, ou até mesmo espirituais, mas assim, com outros sentidos, né, nunca é muito difícil encontrar um pregador que entenda o sentido desses textos. Mas quando Jesus fala, né, que até pais maus dão para os filhos, né, as coisas boas, ele diz, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo. E isso quer dizer que aquilo que a gente mais precisa na vida, né, que é ser santo, que é o nosso chamado universal à santidade, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, está garantido em promessa, né? E ele fala, busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então a nossa busca em oração deve ser sempre pela santidade. Então vamos aí, né, durante esse tempo, buscar mais a santidade, buscar o Espírito Santo, que a nossa oração seja de conformidade com a vontade de Deus. Até a próxima aula.